fazer um estudo, dialogar sobre cada tema, para a gente cada vez mais aí nessa nossa caminhada evolutiva, a gente conseguir se autoconhecer, né? Porque ao longo da nossa caminhada aí a gente vai conhecendo muitas coisas, porém, e a gente? A gente de fato se conhece, sabe o que passa aqui dentro do nosso coraçãozinho, né? Então é muito importante para essa nossa caminhada mesmo, a gente se autoconhecer. E hoje, né, igual a Eliane falou, hoje é para a gente, o novo tema proposto foi o melindre, e para, assim, começo de conversa, é a gente ver, parar, refletir. E aí, o que é isso? Isso faz parte da minha pessoa? Eu sou mesmo melindroso? Que a gente escuta, né? Aquela tal pessoa é melindrosa, a tal pessoa está ali toda cheia de melindres. Mas e aí, ao longo da nossa conversa noturna, veremos o que é esse tal melindre, por que agimos de tal forma, né? Então vamos lá, vamos caminhar aí no nosso tema, igual a Eliane falou, melindre. Qual a sua disposição para se ressentir e se ofender? Pegar o controlezinho. Primeiramente, às vezes a gente acha que sabe o conceito, mas não sabe. Então a gente procura aí no Google, nos dicionários, né? A minha pesquisa, por exemplo, foi no Oxford, né? E aí, lá no Oxford, vem falando assim pra gente, dois significados da palavra melindre: sentimento de vergonha, pudor, recado e escrúpulo. E o segundo significado de melindre: disposição para se ressentir, se ofender. Geralmente, essa ofensa aí, ela vem por coisas insignificantes, coisas às vezes assim, bobas, a gente fica ressentido. E suscetibilidade, a pessoa ela fica mais sensível ali, né, ao que está fora dela, e aí ela fica mais sensível. Aí vem a grande questão para a gente refletir aí em toda a nossa conversa daqui para frente. A gente pode se fazer essa pergunta: você quer ser feliz ou ter razão? Aí a nossa figura aqui, ó, ela vem equilibrando, né, na balança aqui, ó, a razão, né, o nosso cérebro e o nosso coração. E aí, pra gente ser feliz, né, a gente precisa estar com essa balança em equilíbrio. Por quê? Se eu colocar aqui mais razão do que amor, do que aqui o meu coração, eu agir com mais razão do que o coração, eu vou sair ferindo muita gente. E primeiramente a minha pessoa, né? Se eu ficar, não, eu tenho a razão, eu sei das coisas, eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí está desequilibrada nessa balança. E também, se eu estiver também só lá, né? Com muito eu agir só na questão do meu coração e sem razão nenhuma, eu também vou estar em desequilíbrio. Porém, gente, nenhum de nós tem esse equilíbrio o tempo todo. Muitas das vezes, os seres humanos,
isso aqui? Ou é razão demais, ou é coração demais? Não, a gente vai estar sempre colocando os pezinhos ali para tentar se equilibrar. E aí, fazemos a seguinte pergunta: a gente quer ser feliz ou quer estar sempre com a razão? E aí, pessoal, é onde entra a questão. Somos todos iguais, porque viemos todos de um Pai só, porém nós somos diferentes. Porque Papai do Céu, lá em sua infinita inteligência, em sua infinita sabedoria, Ele fez cada um de nós com o seu devido segredinho, com o seu devido tempero. Não existe ninguém igual a ninguém, nem os nossos filhos, né? Eu tenho muitas coisas do meu pai, tenho muitas coisas da minha mãe, porém eu não sou igual a eles. Questão do negócio de cromossomos, nem os cromossomos lá são devidamente iguais uns aos outros, né? Se eu estiver errado, me corrijam ali as pessoas que entendem de cromossomos. E aí, a gente vai e se faz essas seguintes perguntas aqui, faz essas seguintes reflexões. Por que então que eu tenho que sair aí impondo os meus argumentos? Por que só os meus argumentos é que são válidos, né? Por que as minhas ideias, opiniões precisam sobrepor as ideias e as opiniões dos outros? E uma outra questão para a gente refletir aí dentro das questões do menino. Como que está o meu relacionamento com o outro ser? Porém, sempre pensando, primeiramente, como que eu me relaciono com a minha própria pessoa? Como que eu estou aí caminhando eu comigo mesmo? Outro dia eu li uma postagenzinha no Instagram, falava-se assim, muito obrigada, porque falou que a gente precisa amar os nossos inimigos. E aí eu agradeço porque eu estou conseguindo me amar, porque eu sou a primeira pessoa a aprender a me amar. Então, é uma caminhada bem longa, não é simples assim. E é aquela questão, gente, da gente pensar que cada pessoa vem com o seu devido valor, vem com a sua devida cultura, né? E é isso aí que se faz os relacionamentos. E nessa nossa caminhada, a gente vai conversando o que vai acontecendo, os devidos milímetros, o que as pessoas vão apresentando determinados comportamentos aí nessa nossa jornada. Outra reflexão que a gente está fazendo aqui, olha. Como se dá o aprendizado para a gente ter acesso às nossas regiões superiores da nossa vida? Como se dá esse aprendizado? É eu tendo sempre razão? É eu mostrando que eu sempre sei das coisas? É eu brigando aqui, brigando lá? Não, gente. É através das nossas experiências trocadas uns com os outros. A vida, ela vem para nos ensinar essa que nós estamos aqui e agora, né? E a gente vai aprendendo aqui, ó, com os nossos erros, porque a gente erra e não é pouco, é bastante, né? A gente está aí nessa nossa vida aqui e agora e é para cometer os erros mesmo e em cima deles a gente refletir sobre aquilo, não se melindrar perante os nossos erros, porque se a gente ficar melindrando, ficar, né, tratando esses nossos erros assim como certo,
E outra coisa, a gente mede muita energia, né? A gente mede com muita energia e nosso bom humor com debates, sabe? Com delongas aí, com as pessoas querendo mostrar que a gente tem aquela razão. E aí, pessoal, Eliana, tem alguma questão? Não, né? Beleza. Pode já ir? Ótimo. E aí, a gente não precisa se afobar, né? Porque que o outro não está aceitando aquele nosso ponto de vista. Porque geralmente, em uma determinada discussão, o outro tem o ponto de vista dele, o outro tem o pensamento dele, tem a maneira de entender aquilo que ele está vivendo ali. Então a gente não precisa se afobar. Naquele determinado a gente pode até ver, nossa, mas eu falei tal coisa, e o outro veio e fez a colocação dele, como eu vou agir naquele momento ali? E aí, a gente não tem o direito de ficar impondo a quem quer que seja o nosso ponto de vista. Porque eu vejo de um prisma e a outra pessoa vê de outro prisma, vê de outro ângulo, né? E porque o aprendizado a cada um de nós se dá a níveis diferentes. Cada pessoa tem o seu jeito de entender determinada coisa. Cada pessoa tem a sua maneira, né, de esmiuçar algo ali. Uma matemática, por exemplo, alguém pode chegar aqui e explicar a matemática de uma forma, e aí, outro dia eu vi uma reportagem, uma menina lá de, eu não sei, eu não vou saber a idade agora, mas ela chegou com uma fórmula diferente da que a gente viveu há um tempão aí, do que a gente aprendeu. Eu não sei falar essa fórmula de massa ou o que é, mas a menina descobriu uma maneira, lembrei, da raiz quadrada. A gente tem uma maneira de achar a raiz quadrada de tal número. A menina foi lá e descobriu uma maneira diferente para achar a raiz quadrada daquele número. O professor de matemática dela levou até o jeitinho dela para a mídia ali, não sei para qual lugar, mas para mostrar que tem maneiras diferentes de fazer as coisas. Agora, se ele carregasse o orgulho por ele e entrasse na questão do melindre, o que ele ia fazer? Menina, mas não é assim que a gente faz essa matemática aí, essa raiz quadrada? É dessa maneira aqui que descobre a raiz quadrada. Não. Ele viu outras possibilidades e levou a fórmula da menina. Então, para descobrir se raiz quadrada de um número, eu tenho uma maneira, tenho outra maneira, tenho aí, ó. A menina já achou uma outra maneira, além da que os professores de matemática trazem para a gente. Olha que bacana. Sebastião entrou e está dando boa noite. Boa noite, Sebastião. Muito obrigada pela participação. E eu tenho uma pergunta. Sim. O melindre, ele pode estar por trás de tanta violência nos dias atuais? Sim. Da violência? Porque o melindre está atrás de tudo, né? De um monte de coisa aí. Então ele vem mascarado. Por exemplo, diante da violência, a pessoa que age violentamente, ela traz todo o melindre ali com ela. Por quê? Ela traz um orgulho ferido, que a gente vai falar posteriormente, o ressentimento em si. Se ela está agindo daquela maneira violenta,
coisa assim, mas eu posso até naquele momento me assustar ou sentir a dor e tal, mas aí o problema é no outro, é no violento, na questão do outro, né? Por isso que eu preciso entender. Atrás dessa violência vem um monte de sentimentos aí, um monte de melindres que a pessoa precisa descobrir para ela deixar essa violência. Não toda a violência que você está perguntando, né, Eliane? Bacana? Então vamos prosseguir. Então, pessoal, essa questão. Cada um de nós temos uma maneira de ver a vida. E está tudo certo, né? Deixa eu ver aqui se nas minhas anotações tem algo bacana, tem mais alguma coisa bacana que eu não tenho falado. Vamos prosseguir. Achei esse estudo bacana que eu estudei sobre ego versus orgulho. Porque o melindre, ele é filhinho do orgulho, né? E aí um americano chamado lá, o Wayne Dyer, gastei meu inglês, tá, gente? Ó. Ele falou assim pra gente sobre ego versus orgulho. Pare de se sentir ofendido. O comportamento de outras pessoas não é motivo para se sentir imobilizado, ofendido. Existe a ofensa apenas quando você permite. Se procurar por situações que lhe aborreçam, as encontrará. Entra aí na questão da violência, né? O comportamento da outra pessoa, no caso aí dos violentos, né? Essas questões assim, não é motivo para me sentir ofendido. É um problema dele, né? Me veio aqui na mente assim, no caso da violência da pessoa, que tira a vida da outra pessoa, né? Isso aí é um problema que a gente precisa estar vendo aí o tempo todo. Mas que a outra pessoa que chega e tira a vida da pessoa, ela vem ali, cheia das suas questões, dos seus melindres, né? Enfim, não justifica o ato. Por isso que a gente precisa estar sempre aí, ó, em alerta, né? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, eu acho bacana a gente estar colocando isso aqui, olha. Respeitemos o espaço do outro, porque satisfazer o nosso ego, a nós, ao mundo, ao jeito de encararmos esse mundo, é todo nosso, é todo especial. O outro ele vê de uma forma diferente e cada um tem sua forma peculiar de ver esse mundo. Então, a gente precisa ir estar fazendo o trabalho do respeito com o ponto de vista do outro. Eu fiz minhas anotações bem escolar, né? Não deu para fazer minhas digitações, mas eu acho que a gente entende bem melhor assim, sabe? Do que se a gente fizer umas digitações. Vamos caminhar. No caso aqui, pessoal, eu achei bem bacana trazer essas situações aqui para a gente focar nessa parte bacana aqui, olha. Que a gente precisa, mas esse é um trabalho diário. E é através aqui do autoconhecimento, do entendimento dos nossos sentimentos, né? Do trabalho que tem aqui na casa, das liberações, né? Das transformações e liberações energéticas, a psicoterapia, a terapia é maravilhosa para a gente se entender, né? Buscar essa inteligência emocional que tanto se fala, para a gente conseguir, né?
escolhe. Tudo, toda hora, até a gente não escolher, é uma escolha no nosso dia a dia. A gente ficar mais tranquilo, né? Porém, a gente se apega ao ego e ao orgulho. Não, eu tenho que estar atento de tudo e todos a tudo que está acontecendo a todo momento. Gente, mas a gente não dá conta nem da gente mesmo. Pensa se a gente for ficar dando essa atenção toda a tudo e a todos que acontece a todo momento, né? E aí, na hora que a gente faz as nossas reflexões, Santo Agostinho falava, né, que o melhor momento para a gente fazer as nossas reflexões é à noite, antes de dormir, quando a gente vai deitar lá com o nosso travesseirinho. É onde a gente busca entender as coisas que nos aconteceram durante todo o dia, faz uma reflexão das coisas que foram boas e das coisas que não foram boas também, o que eu posso melhorar, o que eu posso continuar fazendo e assim vai. Tem dia que a gente chega cansado, mesmo em casa, a gente não dá conta. Tem dia que eu falo, Pai, me abençoe, muito obrigada por mais um dia. Eu não consigo fazer essas reflexões, não. Vou estar sendo hipócrita de falar que todos os dias eu faço esse exercício do Santo Agostinho. Mas é interessante, é importante a gente fazer, porque a gente repagina, a gente relembra tudo que a gente viveu no dia. E aí é bacana, a gente vai e busca fazer essa auto-reflexão para a gente ver esses nossos pontos. E isso é bacana, faz um trabalho aqui dentro da cabeça da gente, que a gente vai se conhecer. Porque a gente já acha que o nosso dia a dia já é tão corrido, né? Mas a partir do momento que eu respiro, paro, eu vou dormir, eu estou indo fazer as minhas coisas conscientes, eu desligo o meu aparelho automático e ligo aqui, ó, o eu aqui e agora. E aí, a gente lembra, né? Que o ser está em Deus. Nós, seres, estamos em Deus. E a gente é parte dele. E isso é maravilhoso, a gente está sempre lembrando. A gente fala aqui nas nossas palestras que a gente é partícula divina, né? A gente é centelha divina. E a gente precisa estar lembrando o tempo todo disso. A gente não pode esquecer que nós somos, sim, seres muito especiais para nosso Papai do Céu. A gente é ser maravilhoso para Ele. E Ele acredita em nós. Não é isso? Eu acho bonito essa questão. E aí, lembrarmos que todos nós, sem tirar e nem colocar, mesmo aqueles nossos irmãos em conflito lá nas guerras, tá? Todos temos muitas qualidades e virtudes que estão latentes em nós. Ficam gritando aqui, ó, para aflorar, né? Porém, a gente diz assim, não, eu não mereço isso. Eu não sou assim. Não, mas você tem isso aí dentro de você. A gente tem coisas boas dentro da gente, sim. E, de acordo com a doutrina, né? Tudo tem um porquê de ser e está acontecendo. Tudo. Aí entra nas nossas questões, né? O ego, o orgulho, e vai estar sempre batendo nessas teclas, né? O tempo todo. Por isso que a gente precisa estar sempre escutando sobre questões, sobre ego, sobre orgulho, para a gente ir diminuindo isso aqui. Porque tem lá os humildes que entrarão no meio dos céus. Só se a gente voltasse, quando a gente voltasse para entrar lá, a gente volta a ser como criança. Os mansos, né? Entrarão. E todas essas questões, isso aí é para a gente ir trabalhando na gente, né? Jesus, quando estava lá no início, lá, ó, ele não se juntava àqueles que eram os excluídos, né? Não é coisinhas para a gente refletir, gente, mas é por carinho, é por atenção, é aos poucos, porque não é da noite para o dia. Ninguém carrega uma aldeola
pegada. Ai meu Deus, mas será? Vou até molhar a palavra ali um pouquinho. Então, pessoal, olha que bacana. A gente vai se apegar aqui nessa última frase que eu vou ler para vocês. Estamos fadados à felicidade. Lembremos-nos disso, quer queira ou não. A gente está nessa caminhada aqui. Estamos fadados, sim, a sermos felizes. Será nessa vida? Será em outra? Não sabemos. A questão é que busquemos viver nessa vida que a gente está aqui, hoje e agora, da melhor maneira possível. Mas como, Adriana, está acontecendo tanta coisa aí, milindre nosso. O nosso milindre não deixa a gente pensar que a gente pode ser feliz, sim. Ah, mas eu não tenho carro do ano, eu não estou desempregado, blá, blá. Gente, a felicidade ela está nas menores coisas, nas coisas mais simples. E a gente aqui não quer ver. Na nossa respiração, no nosso abrir de olhos pela manhã, né? Ó, vai dar um retorno aí da minha fala aí, porque a gente está arrumando uma coisinha técnica aí. Mas pode prosseguir? Ok. Então, vamos lá, né, gente? Adriana, mas isso é tão clichê que você fala, eu acho que eu vou falar assim. Não, gente, não é não. A gente precisa se apegar nessas questões, sim. Né? Eu falo muito da questão da aceitação. Mas e aí? Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação ativa. De buscar entender o porquê dos fenômenos, o porquê das questões que estão acontecendo. Seu pai também. Meu pai, benção pai, benção mãe, boa noite para vocês. Muito obrigada pela participação. Ele falou que ia entrar na live, né? É live. Tem pergunta, Eliana? Não, um comentário do Sebastião, que falou que uma das melhores coisas que tenho feito durante as conversas que tenho comigo mesmo, sou a melhor pessoa com quem eu gosto de conversar. Muito bem. É que me coloquei em segundo lugar por muitos anos. Sim, não pode. Exatamente. Ô, Sebastião, quando a gente se coloca em segundo ou em terceiro plano e prioriza outras coisas, a gente deixa de se autocuidar. A gente deixa, né? Hoje, por exemplo, eu escutei uma situação de um amigo que falou assim: não, eu deixei de cuidar de mim e fui cuidar só dos filhos porque eu achei que eu estaria sendo um bom esposo. Gente, bacana sim, porque ele precisava fazer o papel de pai dele, a presença, porque não é só a questão de coisas materiais, mas é a presença em si que faz. Mas e como eles, aí hoje, ele está todo chateado, ele está revoltado, porque ele se deu, esqueceu dele, colocou-se em segundo, terceiro plano, e hoje ele está vendo que as coisas não estão bem no relacionamento dele. Mas aí, depois ele fez a reflexão dele e falou assim: não, mas hoje eu estou fazendo a minha caminhada. Ele não deixa de fazer as coisas pelo filho, mas está fazendo a caminhada dele, está fazendo o lazer dele. É a gente ter um equilíbrio, é a gente pensar primeiramente na gente. Ó, as três coisas chave aqui, ó, para a gente, para o ser em si, é cuidar do seu físico, espiritual e mental. Essas três coisas suas em si, em dia, não são fáceis, mas estando bacana, a gente segue, gente. Por mais que tenha os percalços aí, as loucuras. Pois não, Liana? Não só completando o que o Sebastião falou, porque assim, hoje estou me dando mais carinho. Muito bem, isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Enfim.
enfim, pessoal, vamos caminhar. Olha que bacana, gente. A arte é não se irritar. Conquistemos através do autocontrole, e que esse autocontrole ele vem através do autoconhecimento, né? Que é o amadurecimento psicológico do nosso espírito. Às vezes a gente está aí até com a idade mais avançada, mas o nosso espírito não amadureceu, é imaturo ainda. Por quê? A gente não buscou esse autocontrole aqui, né? Através dos exercícios de meditação, oração, respiração, eu busco tudo isso, eu vou estar achando que o meu autocontrole, eu vou conseguir me controlar perante as situações aí que forem me acontecendo no dia a dia. E aí, pessoal, a gente precisa gerenciar as nossas emoções perante as nossas dificuldades, que são muitas aí na nossa caminhada, não são poucas não, mas estão aí para quê? Para o nosso aprendizado. Tem alguma questão? Eu achei até bonitinho, olha só. Se a gente chegar aqui ó, busca-se o equilíbrio, né? A gente está sentadinho dessa maneira aqui, tudo a gente está em busca de um certo equilíbrio, né? Nesse caso aqui, a figura está aqui, né, em posição de meditação. Está buscando aqui um equilíbrio, o autocontrole, tudo isso para quê? Para a gente não se irritar, né? Deixa eu ver aqui se tem uma coisa bacana para eu colocar também. Olha que bacana, gente. A gente vê nos dias de hoje a competição. Tudo. Você olha lá no Instagram, você vê, né? Um querendo mostrar mais que o outro. A trinzeira toda que a internet traz aí hoje em dia, né? Que a gente tem esse acesso aí rápido. Então, gente, essa competição, ela gera um afastamento do nosso estado de paz, né? E aí, a gente fica sempre ali, ó, centrado em ser melhor que o outro. E não, a gente não precisa disso. A gente pode tentar ser melhor, se melhorar a cada dia. Esse que é o exercício que a gente precisa fazer, né? E aí, é impossível a gente encontrar paz sem a qual a felicidade não se materializa. Sem a qual a gente não está feliz ali naquela situação, sem a qual aquela situação ali não traz paz para a gente. A gente está sempre o tempo todo, não, eu tenho que mostrar mais, eu tenho que mostrar que eu sou bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, gente. Você precisa se melhorar a cada dia, né? E vamos continuar. Olha que bacana. O melindre, ele é um comportamento de quem se ofende com muita facilidade e sente-se ferido por qualquer observação que se faça a seu respeito. Qualquer coisa que a pessoa chegar, nossa, aquela pessoa não está bacana hoje, né? Nossa, aí a pessoa já se sente melindrada, demonstrando um desequilíbrio em sua autoestima. E aí, por exemplo, tanto isso pode acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa. E aí, o melindrado ou aquela pessoa, né, que falou alguma situação, que se sentiu melindrado, é aí que ele vai ver, vai pensar, nossa, eu devo estar em desequilíbrio com a minha autoestima. Como que eu vou trabalhar isso em mim? Eu dou conta de trabalhar as questões da minha autoestima sozinho? Sim, se sim, bacana, eu vou buscar me equilibrar para eu não ficar me sentindo melindrado,
perante qualquer situação, ou se eu não der conta, eu vou buscar ajuda, com uma terapia. Aqui na casa a gente sempre fala, tem os pedidos de orientação que nos ajudam muito, mas é bacana eu estar sempre buscando uma ajuda com um psicólogo. Isso aí eu não me canso de falar, gente, porque teve momentos em que eu precisei de um psicólogo e a gente está sempre precisando, né? E eu busquei essa ajuda e foi bacana para mim. Então, pessoal, sejamos indulgentes. Aqui, né, no Redenção, a gente escuta muito essa palavra também, de sejamos indulgentes. Cabe-nos fortalecer o nosso emocional e espiritual para o enfrentamento desses desafios que acontecem aqui no nosso dia a dia. É toda hora, porque eu não tenho controle sobre o outro. Eu estou com esse controlezinho aqui na mão, controlando ali o computador. Mas caso, por algum acaso, Deus abençoe que não, se ele quiser parar, nem esse controle aqui eu vou conseguir controlar, se a pilha acabar, né? Então, é isso. Aí, tinha parado de fazer a leitura, vou dar continuidade aqui, ó. Então, a gente está com o nosso emocional e espiritual no enfrentamento desses desafios que nos acontecem, que a vida vai nos colocando para ver se a gente vence, porque a gente não está fadado à felicidade. Então é isso. Por isso que no nosso dia a dia acontecem N situações. É justamente para que a gente tenha um aprendizado significativo. Porque se a vida da gente não tiver esse movimento, gente, a gente não vai aprender nada. Se ficarmos presos nos milindres cotidianos, nos milindres diários, a gente não caminha, a gente não vive, a gente não aprende aqui, ó, com esses desafios, né? A gente paralisa. Ó, aí eu peguei essa figura aqui bacana, será? O pessoal de casa consegue visualizar? Ficou boa? O tamanho? Né? Da gente se libertar dessas questões que nos amarram no nosso dia a dia e não deixam a gente caminhar. E aí, pessoal, acontece todas essas questões nossas do dia a dia. Não quer dizer que a gente precisa viver no mundo lá da Alice no País das Maravilhas. A vida da gente não é assim. Não é. Então, a gente entende sim. Por isso, justamente, que a gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações para a gente passar essas questões mesmo. Porque a gente vai viver, a gente é ser humano e acontece de tudo na nossa vida o tempo todo. E aí, a gente, de fato, tem hora que a gente está mais fragilizado ainda do que o dia a dia, né? E aí, nessas diversas situações aqui, ó, de estresse, separação conjugal, problemas familiares, N problemas familiares, né? Desemprego, experiências de frustrações quaisquer. Isso aqui, somos seres humanos, somos seres imperfeitos, somos seres viventes aqui na Terra e que passamos sim por todas essas situações. Passamos. O que a gente não pode é se melindrar, é ficar ali estagnado no melindre.
verdadeira, o perdão verdadeiro. O que seria esse perdão verdadeiro? O que seria essa indulgência, esse meu olhar verdadeiro para com o outro? Eu olhar, o outro fez a colocação dele lá, aí eu ficar até assim, pensando, não, por que ele fez dessa maneira comigo? A lei está com questão dele. Como é que eu sou perante a situação? Então é isso, é a indulgência recíproca, a indulgência verdadeira. Adriana, mas o cara chegou e me maltratou. Ele te maltratou? E aí, como é que você está? Te maltratou porque você deixou. Qualquer pessoa pode chegar e falar qualquer coisa, né? Tem pessoas que chegam e despejam ali e aí a gente pergunta assim, mas onde que está a origem do melindre? Porque onde que o melindre começa? Onde que é a raiz do melindre? Aí eu vou buscar lá. Onde que está aquela base, né, do melindre? Está lá no meu orgulho ferido, o outro me fez alguma coisa, então eu vou agir dessa maneira e vou fazer isso e aquilo. Então está no meu orgulho ferido. Vamos procurar entender o que aconteceu para eu sarar esse meu orgulho ferido? O melindre também inicia-se numa insegurança pessoal. Por que eu sou inseguro em relação a isso? O que eu posso fazer para me ajudar com essa minha insegurança? E o orgulho, o melindre, porque o melindre é filhinho do orgulho. O melindre, ele também começa na baixa autoestima. Pois não, diretor. O horário ligado. Então, quando a gente se autoconhece, a gente não se autoconhece, a gente está em busca desse autoconhecimento, né? Quando eu estou em busca desse autoconhecimento, que eu vejo aqui que eu estou delirando demais, eu procuro entender essas minhas questões aqui, eu procuro entender esses meus sentimentos. Porém, o meu ego, o meu orgulho, às vezes não deixam eu enxergar isso aqui. E aí, eu penso o seguinte, o melindre, ele é o primeiro estágio de outros sentimentos que vem a seguir. Eu vou ficar ressentido, eu vou ficar com esse ressentimento, eu vou ficar sentindo sempre aquela dor, aquilo ali para mim, nossa, mas fulano fez isso para mim, fulano é assim, eu vou ficar sentindo isso. Olha só como é que a gente gosta de ficar se vitimizando e sentindo aquela dor, aquela má água, aquela água parada, né? Olha a maldade que a gente fica se fazendo. Eu vou ficar sentindo aquela raiva danada, vou ficar ruminando aquilo ali e posso chegar até a ser agressivo. Entra dentro da violência lá, né? Então, olha toda uma maldade que a gente fica se fazendo, que a gente esquece que a gente é centelha divina, partícula de Deus, a gente esquece disso tudo, mas estamos fadados à felicidade. Então, a gente traz aqui, entende, esmiuça o melindre para a gente trabalhar isso na gente e não deixar ego e orgulho tomar conta. Buscar aí, as reflexões para a gente não deixar. Já está acabando, gente. Vai ver que não fica as anotações escolares. Sim. Olha só que bacana, né? Esse aqui não precisa fazer a leitura. Igual eu estava falando da questão da mágoa, né? Que a mágoa, ela destrói a mágoa, ela destrói nossas resistências espirituais e orgânicas. Ela nos desestabiliza emocionalmente e somativa nosso corpo com doenças, e às vezes doenças gravíssimas, né? Então a gente precisa trabalhar e entender todos
mente sã, corpo são, né? Para ter esse equilíbrio aqui. E aí, gente, lembrarmos sempre que mente desequilibrada produz desequilíbrio em nosso corpo físico. Então vocês veem que tudo é em busca desse nosso equilíbrio. Outro dia eu estava pensando mal. Estava acontecendo um monte de estresse externo. Mas graças a Deus, eu estou tomando remédio, sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade de estar contando aqui agora para vocês. Né? Já vou caminhando para o final. E aí, pessoal, aqui é um monte de pessoas dando as mãos para formar essas duas pessoas aqui. Olha que bacana, porque é esse mundo mesmo que a gente vive, cheio de pessoas com um monte de pensamentos. Tolerância e compreensão. A gente precisa desse exercício também, porque vivemos e somos acostumados com raiva, né? Com condutas intempestivas, com palavras ofensivas. Porém, a gente pode ter como prescrição o remédio da tolerância mútua. Tolerância mútua, tanto eu tolero quanto o outro. Mas não vai ser simples assim. Comecemos aqui por nós que estamos aqui hoje nessa live, né? E o perdão para atingirmos a conduta ideal, a conduta que seria ideal para a gente chegar a essa nossa felicidade. E aí, nossa verdade, gente, não são verdades relativas. A minha verdade hoje, amanhã vai ser outra verdade. Daqui 20 anos não é a verdade que eu pensava que era hoje, né? E aí a gente precisa ser tolerante às nossas frustrações, porque a gente vai acontecer as frustrações o tempo todo com a gente, né? E a gente precisa aceitar essa diversidade que tem aí no nosso mundo. Ou seja, aquele que é diferente, a maneira que eu penso, né? Isso aí são exercícios para a gente trabalhar. Tolerância e compreensão. E aí, precisamos também nos desarmar, né? Esse nosso arsenal, que a pessoa chega para falar alguma coisa para a gente já está armado. A gente precisa ver aí esse desarme nosso, não é? Que a gente, deixa eu ver se vamos pular aqui, em situações de confronto, a gente saber respirar, saber entender ali, mesmo, né, que a gente está com a cabeça quente, ver se é necessário ou não eu entrar naquela situação. E a gente pode também fazer um exercício do ouvir com ponderação e aceitar mesmo aquilo que a gente não gosta. Sejamos humildes. Igual a gente falou, a questão da humildade, eu também saber ouvir, né? Também escutar o outro, porque muitas das vezes alguém vem, isso acontece no meu serviço, alguma situação, a pessoa vem me falar alguma coisa, e eu acho que pelo fato de eu dominar aquela área, eu já tenho que falar alguma coisa, e não, eu posso escutar, procurar entender o que está acontecendo e ver se vai caber ali um diálogo ou não. A pessoa às vezes está com a razão, ou eu, ou vice-versa, né? E aí, tudo é um processo de aprendizado. A gente é aluno na escola terra, morada de provas e expiações. E a gente está tentando, tá? Nos graduar no mundo da regeneração. A gente erra muito e não é pouco não, porque faz parte do nosso aprendizado e a gente precisa também acertar, mas a gente precisa errar muito para que a gente consiga acertar. E aí é necessário a gente desenvolver habilidades para a gente lidar com pessoas melindrosas e de difícil relação, que começa primeiramente da gente, porque todos nós somos melindrosos, né? A gente precisa aprender a lidar com a gente e com o outro. E aí vem indulgência, tolerância e perdão. Jesus, nosso amado Mestre Jesus, ele fala:
se a gente amar apenas aqueles que a gente ama, qual que é a nossa recompensa? E aí, gente, amar o inimigo não é a gente, meu amorzinho, não. É só eu não desejar nenhum mal. Eu vou dar a mão pro meu inimigo. Só isso. Eu sei que a gente tem as contendas, mas eu não desejo mal nenhum. Né? Compreensão e indulgência. A gente não pode prever como que o outro vai comportar em relação à nossa pessoa. Mas a gente pode escolher como que a gente vai comportar em relação a ele. E, para finalizarmos a nossa conversa, assim, gente, a gente não precisa deixar de rever os nossos conceitos melindrosos. Ficariam revendo encarnação a encarnação, repaginando mágoa por mágoa, sobre a égide, né? Sobre o escudo do orgulho. Porque é isso que a gente está buscando diminuir na gente. Então a gente reflete e segue em paz. Eu agradeço imensamente a paciência de todos, né? Que a gente busque diminuir cada vez mais os nossos melindres. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vou chamar a Eliane aqui para finalizar para a gente. Fiquem em paz e com Deus. Obrigada, Cris, gente. Obrigada a todos vocês por participarem. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco do que é esse danado desse melindre e como que a gente pode estar resolvendo isso dentro da gente, né? E espero todos